Oh, Pai maravilhoso, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Continuamos a te glorificar por todos nós, pela tua igreja no mundo, a tua igreja reunida aqui na casa do Jonathan hoje, por aqueles que têm nos acompanhado através da live. Pai, em nome de Jesus, abra nosso coração, nosso entendimento, glorifica seu nome sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia tremendamente especial para mim, porque a cada momento que o Senhor traz alguma revelação e eu fico tremendamente apaixonado mais pelo Senhor. Não sei se tem jeito, mas eu acho que tem, porque sempre tem um espacinho para amar mais, né? E Ele derramou, vou trazer para os irmãos a próxima semana, que eu quero pegar estava tomando banho e o Senhor falou comigo sobre uma questão que nós vamos falar hoje. E eu vou estudar algumas coisas através da palavra, vou até falar depois para os irmãos, para que possa me ajudar também a buscar isso. E a gente fica muito alegre, né, quando o Senhor fala assim, do nada no coração da gente, alguma mensagem, nem se for pequenininha, né? Você se sente tremendamente amado, né? Como diz você, né, André? Manda um e-mail pra gente, né? Manda um entendimento, a gente fica se sentindo, né, totalmente amado pelo Senhor, né? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pedir alguma oração, agradecimento? Tá na hora. Quero agradecer mesmo. Aqui. Para mim foi um dia Jonathan aqui. que nós estávamos, como todo que trabaja na empresa sabe, aquele trabalho das escaleras. Oh, é verdade, Jonathan. Foi uma luta porque nós começamos a trabalhar um trabalho novo que é uma rama que não sabemos muito, não estamos aprendendo ainda. E a gente acabou apanhando por causa de falta de informação e essas coisas, mas a gente aprende. Eu me lembro uma coisa que você falou, você tem que aprender no serviço. Não tem jeito, não, mas depois que você aprende não apanha mais. Porque só sabe a informação correta e o Senhor, Ele nos paga para aprender, como fala. Então foi uma luta de quantos meses? Já 10 meses? Quase um ano já. Quase um ano que a gente começou aquele serviço e as pessoas que estão no condomínio foram muito pacientes, graças a Deus. Foi uma coisa assim, sabe? Elas ligavam, ai, como que tá aí? Aí foi a chuva, aí foi isso, aí não deu certo, aí a escada ficou errada, aí desmanchou de novo, botou o povo para fora, voltou, mas hoje a gente passou lá na inspeção do county e aprovaram tudo, que estava tudo certo e é mais um capítulo que eu vou falar atrás, mas eu aprendi bastante daí. Eu quero agradecer a Deus por o conhecimento que Ele me deu daí. Eu não sabia nada que eu estava falando aí, de medidas, daquilo, do outro, e eu posso falar que eu aprendi muito. Eu posso fazer outra agora que não apanho mais, sabe? Mas, graças a Deus, quero agradecer a Deus por tudo o que está sendo com nós, um trabalho. Está entregando de todas as partes, está chegando no serviço. A gente sabe que não é a gente mesmo, que é graça dele mesmo. Eu falei isso com o Carl no outro dia, no que trabalha com nós. Eu falei, Carl, a gente acha que eu que pegou o serviço, mas eu não pego nada, que manda o Senhor, eu só vou já e dou orçamento. E Ele dá graça que a pessoa queira a gente. E isso é uma coisa muito clara, assim. A gente chega nas casas dos clientes e eles amam a gente já desde o primeiro dia. Eu sinto isso muito grande. Até o Jason fala isso. Papi, tu conhecia essa pessoa? Não. Mas já dentro do meu coração está com uma calma, assim, como se a conhecesse. Como se o Senhor preparasse tudo para que essa pessoa ame a gente sem saber de nós mesmo. Eu quero agradecer por essa graça, esse amor que Deus tem com a gente. Por la família, estamos muito bem, graças a Deus também. Laura está feliz da vida, demais da conta.
E Jonas e Janai também muito bem. Fomos no dentista hoje, está perfeito. Não reclamo de nada. Amém. Só tenho que agradecer e glorificar o Senhor, sabe? E ainda estamos em paz, graças a Deus. Amém. Entendeu? Então, é isso aí. É demasiadas coisas para agradecer, então. Se continua, não caio, não. Javier te mandou um abraço. Javier? Amén. ¿Cómo está mi hermano? Un abrazo grande, muchas bendiciones a la familia, a todos ahí. E aí? Alright. Amém. Mas era isso aí. Eu também só tenho a agradecer. A gente estava orando pela corte e tivemos uma resposta de Deus, né? E tô feliz com a resposta e agradecer pela forma como Ele vem conduzindo a gente. Quando a gente realmente entrega e confia e busca, Ele vai conduzindo a gente pelo Espírito. Então agradecer por isso. Sobrou, No. Agradecer por todo, por la semana y por la salud, que es lo más importante. Agradecer a Dios que nuestra familia también está bien. Y nada, todo aquí. Glória a Deus. Yo ni sé qué decir porque estamos tan bien que gracias a Dios siempre estamos bien, nunca tenemos problemas. A mí sí tenemos, porque la vida, ¿saben? Pero gracias a Dios, paz, tenemos paz, felicidad, amor, todo lo que necesitamos. Gracias a Dios. Amém. Que siento un calentón ahora mismo. Eso es cosa de Dios. Amém. Amén. Glória a Deus. Que semana que Dios. Eu quero dar graças a Deus pela paz que Ele coloca no nosso coração, porque nós estamos sempre enfrentando alguma adversidade, né? E a gente consegue entender muitas coisas no meio desses conflitos que sempre nós vamos ter na vida, porque nós estamos aqui, né? Embora a gente está buscando o reino de Deus, nós temos que enfrentar situações aqui que muitas vezes só pela gente a gente não consegue. A gente tem mesmo que buscar do Senhor para que Ele nos fortaleça cada dia, nos dê entendimento, sobretudo põe amor no coração da gente, né? Então, que Ele continue nos dando o dom do amor, nos traga entendimento, nos traga mais vida com Ele mesmo, né? E eu peço aqui também oração, que a gente siga orando pelas famílias, que sempre têm sido muito atacadas, e oração por aqueles que estão nos acompanhando também, todos eles, e que se fortaleçam na fé, creiam mesmo no Senhor, busquem do Senhor, busquem da palavra, porque Deus é fiel, Ele nos responde. Fala alguma coisinha, André? Não? Amém. O Senhor sempre nos surpreende com tantas coisas. Ele sempre está nos trazendo entendimentos, né? E hoje nós temos um assunto tão maravilhoso que o Senhor ministrou no meu coração, e é uma das coisas que nós vamos falar hoje. O texto que o Senhor me deu chama Abrir o Entendimento. É uma coisa bem interessante, que a Bíblia fala isso muito claro para nós. Abrir o entendimento. Nós vamos tratar com Lucas, capítulo 24, de 44 a 49. Só para que a gente possa falar alguma coisa sobre abrir o entendimento. Lucas 24. Lucas 24, de 44 a 49.
E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Esse Jesus falando. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o que Jesus estava falando? Que todo o tempo a lei, os profetas e os salmos apontavam para ele. Então, essa é uma das coisas interessantes que o Espírito me colocou. E aí vem, então, lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Então quer dizer que é uma forma, porque muitas pessoas não conseguem entender as Escrituras. Ela lê, vai, isso está muito difícil de entender, eu não entendo isso, não sei disso. Eu me lembro uma vez, a gente na casa do Edilson, não sei se você se lembra. Sim. E eu não consigo entender. Não consigo entender, é muito difícil, não compreende. Mas a questão é que ele ainda estava com o entendimento fechado naquele dia. Mas o Senhor, aquele dia, abriu o entendimento dele. E aí ele decidiu. Quando o entendimento dele foi aberto, ele decidiu. Nós nunca mais fomos na casa dele. Sempre não dava certo mais. E é um homem maravilhoso, um homem sério, mas ele entendeu naquele dia, o Evangelho abriu o entendimento dele. Como abriu o seu entendimento num dado momento, quando abriu do Bruno, né? E o Bruno aí, perdido e sem saber o que fazer, religião até na tora, e ele conhecia as Escrituras como muito melhor que muita gente, porque ele lê muito, só que ele só tinha cultura bíblica, ele não tinha entendimento do Espírito. Então, a cultura bíblica, a pessoa pode fazer todos os cursos para pastor, para qualquer coisa que ele tiver, mas se ele não tiver, se não for aberto o entendimento para que ele possa entender as Escrituras, ele vai ficar perdidinho, ele vai ter uma noção humana, um conhecimento bíblico, uma cultura bíblica, Você fala só na teoria, né? só na teoria, porque ele não consegue entender. Não consigo botar na prática porque não entendo. Porque ele não entende. A gente só consegue botar na prática quando a gente entende. Por exemplo, você acabou de dar um exemplo de prática. Você se lembra agora? Agora eu posso pegar uma escada para fazer. Porque eu fiz. Eu não sabia nem como fazer. Não sabia nem... Hoje ninguém mais... Você vai fazer uma escada, vamos checar todos os planos da escada, vamos olhar, ver como é que é isso, como é que é aquilo. Antes a gente não sabia nem como fazer. Então, a gente só consegue colocar em prática aquilo que a gente entende. Amém? E aí, então, lhes for aberto, lhes abriu o entendimento para que pudessem entender as Escrituras. E eles disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto.
Então, Jesus Cristo está dando instruções aos apóstolos, né? Está dando instruções aos apóstolos e abrindo o entendimento dele. Muitas vezes, a única coisa que abre o entendimento da gente é uma... abriu o entendimento. Caiu a ficha, como falamos nós. A ficha fez a ligação. E fazer essa ligação, cair a ficha, é você nascer de novo. Esse é o maior, é o projeto do homem, é buscar nascer de novo, como Cristo ensinou a Nicodemos. Nicodemos, você que é um mestre da lei, ele entendia da Bíblia, ele entendia da lei perfeitamente. Você é um mestre da lei, você não entendeu que você, para ver e para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo? Então, quer dizer, esse nascer de novo, que eu já expliquei algumas vezes, mas vou voltar só esse pedacinho, que não é o tema que nós estamos tratando hoje, mas o nascer de novo é a partícula que morreu lá no Éden. A partícula de Deus que morreu, que estava dentro de nós. Quando nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, então nós nascemos com uma partícula que conectava nós com Deus. O que acontecia com Adão? Adão falava com Deus, Deus passeava no deserto, no Éden, né, no jardim do Éden, e Adão conversava com ele. E aí, como é que foi, papai? E tal, e contava a história, e ele tinha autoridade, Adão tinha autoridade sobre tudo aquilo, ele deu autoridade para Adão. Adão botou nome em tudo. Quem pôs o nome foi Adão. Mas aí ele desobedeceu e pela desobediência, aquela partícula de Deus morreu dentro, aí perdeu o contato. Então, o que Deus fez? Ele passou a falar através de profetas, ele não veio a falar, até que veio Jesus. Quando vem Jesus, que nós conhecemos esse evangelho maravilhoso e cremos nele, nós nascemos de novo. Aquela partícula de Deus, aí vem aquela, não é pela vontade do homem, não é pela vontade da carne, sim pela vontade de Deus que você foi gerado em Cristo Jesus. Que nós já vimos várias vezes, nós estamos cansados de falar sobre isso. Mas aí você gerou, você foi gerado em Cristo. E essa partícula nasceu de novo, você tem contato com Deus de novo. Você tem contato, a porta está aberta, você pode falar com ele do jeito que você quiser, você pode entrar, porque nós temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, que pegou o sangue dele e nos comprou. Falou, não, esse povo aqui é meu. E quando a gente é dele, essa partícula, que é isso que a palavra está dizendo aqui para nós agora, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, o poder do alto, que Jesus estava falando, era quando começou a igreja. A igreja começou com o revestimento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, hoje, ele vive em nós. Naquela época de Jesus, ele vinha sobre, mas a promessa do Pai era o seguinte: chegará um tempo que eu enviarei o Santo Espírito e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então foi essa época que Jesus está falando, olha, vocês ficam aqui, e olha para vocês verem como que é a coisa. Tinha mais de 400 pessoas quando Jesus falou isso. Vocês ficam aqui, que do alto vai vir poder.
E vocês vão ser revestidos de poder. Quer dizer, o Espírito Santo iria habitar neles, que é a história do Pentecostes. Pentecostés, que fala em espanhol, né? Então, Jesus estava falando desse tempo. Mas quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, já tinha uns 70 pessoas lá. Sabe? A pessoa desanimaram, saíram e foram embora. Olha para você ver como que é difícil esperar. O homem tem uma questão de espera, é terrível para o homem. É muito difícil para o homem, porque, primeiro, que a nossa participação aqui na Terra é muito finita. É daqui para lá, 2 tapas e um soco, nós estamos viajando. 70, 80, tem uns que 90, tem uns que igual a vovozinha lá, deu 113, né? Mas é assim. E a eternidade? Não se mede. Então, quer dizer, a gente fica apurado para fazer as coisas. Então, as pessoas foram embora. Mas aí, vamos falar desse revestimento, vamos falar desse entendimento, né? Que é, então, aí nós vamos pegar vamos ler um trecho bem grande da palavra, Atos capítulo 2, que aqui é a formação da igreja. Foi aqui que a igreja foi gerada por Deus. Foi a vinda do Espírito Santo. Então aqui fala de uma coisa que são as línguas, né, que são muito faladas na igreja, há muitas, vamos falar, entendimentos com relação a falar em línguas e muitas pessoas atam uma coisa, ligam uma coisa a outra. Então, você só é selado pelo Espírito Santo se você falar em línguas. Você fala em línguas? Você fala em línguas, você fala... Isso é o selo do Espírito Santo. Muitas religiões falam isso. Por várias questões. Há o dom de línguas, eu creio no dom de línguas. É uma das coisas que eu creio, porque está na palavra, e se está na palavra é verdade, e eu creio. Ok? Mas não ligado uma coisa a outra. Tem muita gente, igual, por exemplo, conheço tantas pessoas cheias do Espírito Santo, que nunca falou em línguas. Então eu não vejo ligação numa coisa na outra. Por quê? Uma das coisas está aqui. Ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar. De repente, veio do céu um som com um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E vieram o que parecia línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da
província da Ásia, da Frígia, da Panfria, Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os teus filhos e as tuas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Sempre tem a turma do fundo que vai tacar pedra na cruz, que zomba, o outro fala que está bêbado, né? O outro não entende. Mas, que língua que eles estavam falando? Quem era o tradutor? O Espírito que sentia le dava a entender. Então eu falo em português, você entende em espanhol. E o outro que está escutando entende em inglês. E o outro em javanês, como diz o André. E o outro em criolê. Quem é o tradutor? O Espírito Santo. Então, não é que eu falava uma língua que ninguém compreendia. Eu falava o meu idioma, que é português. E nesse meio de tempo, por obra pura, específica do Espírito Santo de Deus, as pessoas entendiam no próprio idioma. Por quê? Porque as maravilhas de Deus teriam que ser pregadas. Vamos falar de algumas coisas divinamente que só Deus pode fazer. Nascimento do filho de Sara e Abraão. Ele tinha com 100 anos, ela com 90 anos, já não tinha mais, ele estava morto. A palavra diz que ele estava morto, ele não tinha condição de ter relação com ela, ela não tinha mais as regras da mulher, ela não se menstruava mais, e quando acabou todas as formas de Abraão gerar um filho, Deus gerou o filho. São coisas que só Deus pode fazer. São coisas que só o Pai, coisas que não há possibilidade nenhuma. Acabou o seu recurso? Acabou. Então agora deixa com Deus. Que Deus vai fazer. Conforme a vontade dEle, de acordo com a vontade dEle. Então, muitas vezes, nós somos levados a entender de outras formas. Essa é uma ação pura de Deus na introdução da igreja. É um ponto específico que Deus realizou naquele momento. Existe a língua dos anjos, existe a língua dos homens, existe a língua dos anjos, dos homens, variação de línguas, todas elas existem. Mas para edificar o espírito. Então, eu posso falar em línguas,
mas tem que existir, no meio da igreja tem que existir alguém que traduz essa língua. Tem que ter um tradutor para essa língua. Porque senão eu vou estar somente edificando meu espírito. Ou eu estou dizendo para todo mundo que eu sou mais espiritual que qualquer um que está aqui, que não fala em línguas. É uma forma de me sobrepor sobre algumas pessoas. Eu recebi o dom de línguas, já falei em línguas muitas vezes, Silmara também. Só que eu entendi que se não tem um no meio de nós que não traduz a língua, eu não mais falo. Agora eu falo quando estou só. Quando eu estou orando ao Senhor, eu deixo que aflua os dons. Então, por quê? Por que que todo mundo entendeu? Porque o Espírito Santo traduziu para todo mundo. Aqui é para todo mundo saber da maravilha. O que que era para pregar? Olha aqui o que era para pregar. Está escrito, nós estamos voltando em Lucas, está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Então, Deus precisava inserir a igreja com o poder do Espírito Santo para que todo mundo saiba que o poder está sobre a igreja. O poder está sobre nós, que somos a igreja. A igreja, quando ora, orou a igreja. Pedro estava preso, caiu as portas, caiu, quebrou. Aí eles bateram na porta. A oração foi tão recebida por Deus que Pedro, eles estavam orando, Pedro estava batendo na porta já. Aí o cara disse que é Pedro que estava falando. Não, Pedro está preso. Eles não acreditavam que Pedro estava lá na porta. Então as orações são assim. A gente ora, a Laura foi curada. Tinha um tanto de gente orando, né? Uns 300 mil, né? Não, só estava eu, você, a Silmara e ela. E Deus falou para mim que ela tinha sido curada. Eu fui lá e bati na porta, com toda a coragem do mundo. Pô, foi curada, hein? Passou não sei quantos anos para depois ir lá e fazer o teste, cadê o tumor? Não tem mais. Nós precisamos da multidão para orar sobre isso, sobre aquilo? Não, nós precisamos da igreja. E nós somos a igreja do Senhor. O nosso coração, nós vimos na nossa reunião passada, que a paz de Cristo é o juiz do nosso coração. Então Deus tem que saber por que nós estamos aqui reunidos. E nós estamos orando para que Deus sara, para que Deus cura, para que Deus converta, para que Deus estabeleça o reino dele em cada vida. Cada dia mais entra dentro do coração de cada um, naquele lugar que ainda ele não entrou, mas que ele seja entrado, que ele salva pessoas, que ele liberta pessoas de enfermidades. Libertar pessoas da enfermidade da mente. Você, esse tempo atrás, falou uma coisa, Deus curou a minha mente. Eu fiquei assim, eu fiquei impressionado com você, Jonathan. Aquele dia eu fui para casa, Deus curou a minha mente. A sua mente estava enferma. E Deus curou a tua mente. Curou a minha mente era enferma. Eu sei disso, o Mara sabe disso, quem me conhece há muitos anos sabe. Deus curou a minha mente. Eu estou mais jovem, eu estou muito mais novo. Minha mente está muito mais nova. Cada dia parece que minha mente está se renovando. É a bala que matou o Kennedy, né? Não é. É Jesus, é Deus. Eu sei disso. Eu sei que não tem nada a ver comigo. Então, são esse tipo de coisa que faz com que a gente entenda essas palavras, né? E aí, para a gente finalizar, nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 4.
Senão eu não vou parar de falar, né? Né? Capítulo 4. Capítulo 4, de 2 a 4. Aí Paulo está falando aqui. Está falando de tudo isso que nós estávamos falando, né? Desse evangelho, desse que foi estabelecido, da igreja que Deus estabeleceu no meio do povo. Ele está dizendo assim: antes anunciamos aos... Como é que é? O culto. Antes de renunciamos ao culto. Renunciamos, né? Desculpa. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está sendo encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Presta atenção. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, há alguma coisa que cega. O Deus que ele está falando aqui está em letra minúscula. Chama-se Deus desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? O dinheiro, Satanás, Mamon. Se nós prestarmos bem atenção nas coisas que estão à nossa volta, as coisas que nos giram, as coisas que nos envolvem, que nos tenta moldar a nossa vida, é para que a gente fique igual a eles. Para que a gente cega, nossos olhos ficam cegos pelo Deus desse mundo. Qual que é o Deus desse mundo? Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, tudo que é contrário à palavra de Deus, ela vem para cegar o entendimento. Para que você vai ser cego no entendimento? Presta atenção. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que é encoberto? Para que é cegado o entendimento? Para não ver o evangelho. Simplesmente a pessoa olha assim, não, really. Isso não é assim não. Não é bem assim não. Já escutei de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Que nem tudo é cor-de-rosa. Não é mesmo, tem problema, toda hora tem. Surge um monte de problemas. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. E você estando guardado em Cristo Jesus, o que é que vai botar a mão no você? Você está com medo do quê? Do que é que vai te pegar? O que é que vai pegar? Se você morrer, você está no lucro. Você está no lucro. Porque o nosso reino não é daqui. Por quê? Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. O próprio Jesus fala, constrói casa no alto, aonde não perece, onde não destrói, a traça não come, nada faz. Então o que é construir coisa no alto? É crer no evangelho da graça de Deus. De Cristo, né? A graça de Cristo.
A graça de Cristo é que ele foi lá, morreu na cruz, ressuscitou, abriu, rasgou o véu, acabou o sacrifício, destruiu o sacrifício, não tem mais nada disso. E aí agora nós podemos entrar lá, no Santo do Santo, conversar com Deus. Ele pegou a partícula, porque ele falou que ia renovar o nosso espírito, que nós fomos ressuscitados em Cristo, e ia colocar o espírito dele para viver em nós. Então, esse é o objetivo do entendimento. Quando a pessoa entende o Evangelho, não, eu trabalho por hobby. Mentiroso. Todo mundo estourado de cansado aqui, todo mundo trabalhou igual um doido. E os que estão escutando, todo mundo trabalhou também. Todo bicho de orelha aqui trabalhou. Laura não trabalha porque ela fica em casa só, né? Então, Laura não trabalha. Só tem 6 para cuidar. Só tem 6 para cuidar. Só tem 6. Só tem 6 para cuidar. 6 só. E o mais trabalho é o neguinho que ela tem. É esse que dá trabalho, com força. Essa criança. Brincadeiras à parte, a gente tem que saber que está todo mundo cansado de trabalhar. Nós trabalhamos, mas nós cumprimos uma coisa. Enquanto viver aqui na Terra, nós temos que alimentar com o suor da nossa testa. Mas só que tem uma coisa, nós não trabalhamos por dinheiro. Aí que está a história, nós não trabalhamos por dinheiro. Nós não somos mercenários. Quem trabalha por dinheiro é mercenário. Por isso que Jonathan, quando disse sobre a graça de Deus, eu venho pensando muito sobre isso, essa questão do trabalho, que me lembra muito quando Deus mandou, ele agraciou, né, o coração do povo do Egito para que derramasse essa graça, né, de doar as coisas para que o povo dele que ia embora. Toca ele na porta. Ele tocou o coração, né, de uma maneira que é sobrenatural, gente. É incrível como essas coisas acontecem. É algo tão maravilhoso, Coisa que não era deles, com o coração duro, né? Povo contrário. Deu graça para que a pessoa fala, quero orar lá praça. Aqui tá. Assim que a gente se sente quando vai lá pegar qualquer coisa, um serviço, sai na calle, lá com as pessoas. Eu sempre vejo migrando, assim. Porque as pessoas se importam com a gente, dá atenção, que a gente nem conhece eles, né? O que acontece é que quando a gente entende. Não é que não. Quando a gente entende o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, quando a gente entende como o Senhor tem aberto o entendimento de cada um, o que eu falo para nós, igreja, que tem reunido aqui na casa do Jonathan e muitas vezes em outras casas, na minha casa, é o seguinte: nós somos privilegiados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós estamos em poucas pessoas, aonde nós podemos conversar, falar sobre a palavra. A cada momento nós temos um entendimento mais forte, um traz alguma coisa, outro traz outra coisa. Então, eu creio que esse é o privilégio de ser ministrado pelo Espírito Santo, onde Paulo fala, que ele fala assim, olha que coisa mais linda, só para a gente terminar, vamos ler essa parte aqui. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos, diante de Deus.
Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Para quem está perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que é para a gente não ver? A imagem de Deus. É para a gente não ver a imagem de Deus. Olha que coisa mais doida. Então, quer dizer, eu te apresento um brilho, isso pode cegar o olho, para que você não veja a glória de Deus. A imagem de Deus, né? A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glorificado seja Deus, nosso Senhor. Que maravilha é ser protegido pelo amor, estar guardado em Cristo Jesus, como diz a tua palavra, o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, onde estamos protegidos pelo teu amor, guardados no coração do Todo-Poderoso, aquele que pode, aquele que era antes, e é hoje, e é amanhã, e será amanhã. O Deus maravilhoso, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de ter os olhos abertos, a consciência aberta para o entendimento da tua palavra, das Escrituras, do Evangelho, a sabedoria que vem do alto e conseguimos olharmos a graça de Cristo, que é a imagem do Deus maravilhoso, que um dia nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Senhor, no nosso meio, dentro de nós, vivendo com nós, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de todo mundo e que o final de semana seja repleto desse entendimento, cheio de sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém.